Rodrigo, qual a importância do planejamento societário no âmbito do direito imobiliário? Muito bem, o que nós temos hoje é a possibilidade de nós levarmos o patrimônio imobiliário das famílias para dentro de uma sociedade, né? E quando isso acontece, nós temos dois grandes objetivos. O primeiro, que se fala muito nele, é ter uma economia tributária, a gente tentar buscar uma economia tributária, logicamente, se utilizando normalmente das regras de direito tributário, sem fraudar o fisco, sempre dentro das regras tributárias que estão postas no nosso país. Portanto, sem nenhum tipo de afronta a essas regras. O segundo, que também é muito importante, é tentar evitar conflitos familiares depois que há o falecimento, principalmente daquele ancestral, daquela pessoa da família, portanto o pai ou a mãe, ou os dois, né, que possam gerar conflitos familiares, né? Então, dentro das regras de um contrato social, nós somos capazes de prever algumas circunstâncias que possam, de fato, melhorar a performance da paz familiar, digamos assim, depois que há o falecimento dessas pessoas. Nesse sentido, como o direito societário pode iluminar, ajudar essa complexidade? Pois é, existem vários mecanismos do ponto de vista não só societário, mas também de outros institutos, de outros modelos do direito civil que nos ajudam muito nesse sentido. Um deles, que inclusive é objeto de muita discussão sempre, é a utilização do usufruto de cotas sociais. A gente é muito acostumado a ouvir falar no usufruto dos imóveis, né? No usufruto que recai sobre o imóvel. Só que o direito real de usufruto, né? O direito de ter constituição de usufruto, ele também pode recair sobre cotas de sociedade, que é considerado para fins da lei brasileira como um bem móvel, né? Portanto, a cota social é um bem móvel. Então, eu posso muito bem fazer o seguinte: ser sócio dos meus filhos numa sociedade patrimonial imobiliária, né? Ter ali dentro comigo todo o meu patrimônio imobiliário, deixar uma cota comigo e uma cota com a minha esposa, por exemplo, e deixar os meus filhos com todas as outras cotas, proprietários das outras cotas. Entretanto, eu posso reservar para mim o usufruto das cotas cujo proprietário são os meus filhos. E por que eu faço isso? Por vários motivos, mas um dos quais é pegar a renda que essa cota pode gerar e deixar a renda com aquele ancestral, com aquele fundador, com aquele criador daquele patrimônio imobiliário que você eventualmente tenha, né? Nós temos, inclusive, dentro dessa sistemática, uma série de pontos bem positivos que podem ser utilizados. Por exemplo, a gente pode, ao invés de fazer 100% de um usufruto das cotas, a gente pode fazer usufruto de 50% das cotas, por exemplo. Não 50% de cotas propriamente, mas 50% do que a cota pudesse render, de um modo tal que a gente deixasse um pouco de renda com os filhos e um pouco de renda com os pais. Isso serve, inclusive, para facilitar a aquisição de patrimônio, novos investimentos que os filhos queiram fazer com aquela renda que é proveniente dessa sociedade. Normalmente, o que a gente tem nessas sociedades são bens que rendem em aluguel, né? Um dos objetivos principais é justamente pegar esses bens que são bens de renda, né? Levar para uma pessoa jurídica com esses dois objetivos que eu falei no começo, um deles economia tributária, outro evitar eventual litígio que haja depois do falecimento, né? Mas, por exemplo, você ter ideia, a tributação dos bens imóveis no nome da gente, quanto à renda, não pessoa física, né? Quanto à renda é de 27,5%. Quando a gente faz um planejamento patrimonial sucessório, que esses bens vão lá para o âmbito da sociedade, a gente pode reduzir essa tributação para 11,33%. Você tem ideia do tamanho da economia que você possa ter. Claro que isso envolve também um estudo muito específico sobre quanto custa para levar o imóvel propriamente da sua pessoa física para a pessoa jurídica. Claro que isso também tem um custo, né? E esses custos, eles devem ser colocados na ponta do lápis, ter feito um bom estudo sobre isso, para que a pessoa possa efetivamente, mais à frente, quando houver a renda que esse bem possa gerar, você tem essa redução tributária, sem falar na possibilidade que no futuro isso vai gerar, de quando aquele ancestral falecer, aquele criador, o fundador de tudo falecer, os bens já estão no nome da pessoa jurídica, cujos filhos já estão tirando proveito, já em vida, ali daquelas pessoas que construíram aquela sociedade, né?
É como você disse, o usufruto vitalício de imóveis é mais comumente conhecido, mas o que falta um pouco, o que você recomenda para que esse conhecimento seja mais difundido, o que você acabou de apresentar? Pois é, essa é uma das funções, inclusive, do Ibradim, né? Estamos aqui justamente com essa finalidade. Você veja, a gente estava numa sala agora, durante o evento, que tinha ali umas 300, 400 pessoas, né, nos escutando. Muita gente, inclusive, acaba não tendo essa noção, né? Você veja como a gente consegue ajudar, inclusive uma ajuda social, inclusive, né, que você acaba difundindo muito, que as pessoas estão escutando, vão aplicar nas suas cidades, aos seus clientes, né? Aqui a gente tem um evento em nível nacional, que envolve, logicamente, todos os estados do Brasil, né? As pessoas escutam isso, difundem essa informação, isso é muito importante. Educação, na verdade, eu sempre digo o seguinte, educação é a base de tudo. Se a gente conseguir difundir através da educação, a gente consegue ir muito longe, levando muito conhecimento, influenciando, inclusive, o Ibradim hoje tem essa função também, né, de influenciar a doutrina brasileira, a doutrina imobiliarista brasileira, de influenciar os julgados que nós temos nos nossos tribunais, né? Então, isso se faz através de difusão do conhecimento, né, que é o que a gente realmente está fazendo aqui hoje durante esse evento. Aliás, tem esse tema do usufruto, mas tem outros tantos, por exemplo, lá mesmo agora nesse nosso debate, nós estávamos discutindo uma outra questão que é muito interessante, que é a questão voltada para a cláusula sucessória nos contratos de sociedade. Ou seja, eu posso muito bem, através de contrato social, deixar determinado o que é que vai acontecer com as minhas cotas e o que é que vai acontecer com a administração da sociedade, com os direitos políticos que os meus filhos tenham dentro da sociedade, através de uma tal e chamada, assim, cláusula sucessória, né? Que é prevista no nosso Código Civil, no artigo 1028, inciso 1º, para quem vai nos escutar depois, é importante que a pessoa saiba localizar especificamente esse ponto lá no nosso Código Civil, e de um modo tal que a gente consiga, através dessa cláusula sucessória, justamente através dela, evitar os litígios que a gente vai mais ou menos desenhando enquanto pai e enquanto mãe, e vendo ali já os filhos ainda em vida, já querendo começar a brigar pelo nosso patrimônio, né? Isso na verdade, a cláusula sucessória tem também essa finalidade, né? Olha, muito obrigado pela visão geral. Muito bom.